Então, vamos à Holanda agora. A Holanda é um dos países de rede, junto com os nórdicos. Tá? Então, também é uma cultura igualitária, tá? Onde a autonomia é muito importante também, ter opiniões individuais é muito importante. E, mais do que igualitário, tem aí um conceito que o nosso amigo Fernandinho aqui desenvolveu, que é de equivalência, ou seja, na cultura holandesa não se acredita que as pessoas sejam todas iguais, se acredita que as pessoas são diferentes e se valoriza a diferença, mas elas são ao mesmo tempo diferentes e são equivalentes no sentido de que elas merecem o mesmo respeito e elas têm os mesmos direitos, mesmo que elas sejam diferentes. Tá? E também é uma cultura, o rede é nesse sentido assim de que as pessoas são diferentes, elas têm opiniões e elas devem expressar as suas opiniões. Então, quando se discute qualquer assunto ou uma situação de trabalho, todo mundo que por acaso deva estar envolvido com essa situação precisa estar na discussão. Então, as discussões são longas e não se sai da discussão sem ter o consenso. Isso não significa também que a discussão vai trazer logo um resultado. Ela pode ser intensa, ela pode ser longa, ela pode ser demorada, mas a discussão é o mais importante, desde que todos que deveriam ter uma opinião estejam ali presentes, podendo expressar a sua opinião. Inclusão. Né? Muita inclusão. É. E o consenso também, ele considera tanto a opinião que se a própria pessoa que está ali fez parte do consenso, nós concluímos alguma coisa, vamos numa determinada direção, mas se uma das pessoas mudar de ideia, chegar amanhã e disser, olha, aquilo que eu estava pensando, eu repensei, acho que não é bem assim, se reabre a discussão. Na contrapartida, esse tempo que é mais prolongado para conseguir o consenso, na implantação, em geral, é mais rápido, né? Porque as pessoas se sentem engajadas. Então, não só é mais rápido implantar, quando uma decisão é tomada, mas também as pessoas ficam engajadas em fazer a coisa acontecer. Né? Um outro aspecto importante da cultura holandesa é o trabalho é importante, até mais do que o relacionamento, mas a qualidade de vida vem em primeiro lugar. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vivo, né? Eu não vivo para o trabalho, eu trabalho para viver. Né? Então, vivo bem, quero ter a minha qualidade de vida. Né? Vamos ver, então, um pouco, a Fernanda vai falar de como é que isso impactou na questão do Covid. Então, houve inicialmente uma demora em adotar uma estratégia por causa dessa característica cultural da discussão. Consenso. Houve muita discussão em torno de qual estratégia adotar. E, inicialmente, se decidiu não fazer o isolamento horizontal, mas isolar apenas os mais idosos, né? E aqueles que tinham problemas de saúde pré-existentes. Só que lá pelas tantas se viu que isso iria provocar um número grande de mortes, então se decidiu mudar de estratégia e partir para o isolamento geral. Só que isso exigiu, de novo, novas discussões. E essas discussões todas fizeram com que a Holanda só começasse a implantar isolamento em meados de março. Dia 11 de março. E, mesmo assim, resolveu fazer isso em fases. Então, no início, foram algumas medidas, mas não foi um isolamento total. Outras medidas foram decididas para começarem a acontecer a partir de abril. Então, isso tudo demorou. E porque é uma cultura também igualitária, né? Não houve uma decisão de cima para baixo, todo mundo tem que fazer. As pessoas podiam fechar a sua loja se quisesse. Né? Porque cada vez que o governo tenta impor alguma coisa, do ponto de vista hierárquico, existe pela cultura uma desobediência natural. O holandês detesta a hierarquia, detesta ser mandado. Detesta ser mandado. Então, até por isso, o governo chegou à conclusão de que não poderia mandar fazer, mas só poderia recomendar. E se delegou a execução das medidas para as prefeituras. Então, o governo chegou a estabelecer, olha, é preciso ficar a 1,5 metro de distância um do outro, quem não fizer isso
vai estar sujeito à multa, mas compete às prefeituras zelar pelo cumprimento dessas regras e decidir localmente se vai haver multa efetivamente ou não, se vão cobrar a multa, se vai ser só advertência, se vão fechar um olho quando as pessoas não estão a 1,5 metro de distância. Isso tudo foi descentralizado para as prefeituras. A única coisa que se decidiu realmente em termos nacionais foi fechar as escolas e isolar os idosos. Tá? E o isolamento, em geral, para as pessoas, ficou como uma coisa voluntária. Cumpre quem quer, cada um tem a sua responsabilidade. Inclusive, o comércio resolveu fechar voluntariamente. E aí, assim, 95% das lojas decidiram fechar, 5% continuaram abertas o tempo todo, mas ficou na responsabilidade de cada um o que fazer diante das recomendações do governo, que não eram ordens, mas eram recomendações. Máscara, por exemplo, a maior parte do holandês não usa, porque não acho que tem a sua opinião própria, não quer usar, não usa. Né? A única definição que foi do governo é que no transporte público é obrigatório, no mais as pessoas só usam se quiserem.